Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo no canal Ande Verdade pela Verdade. Pessoal, fica até o final porque esse vídeo é interessantíssimo para você que conhece a Bíblia, para você que diz ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que é uma pessoa que conhece a Deus, que faz o que Deus gosta, o que Deus ama, uma pessoa que respeita os outros. Então fica comigo até o final, pessoal. E vamos lá, pessoal. O tema de hoje é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a negligência. A negligência do quê? Da justiça, da misericórdia, da honestidade. Baseado no capítulo 23, versículo 23, em Mateus. Mateus 23, versículo 23. Pessoal, se você quiser acompanhar, tá aqui, né? 23, Mateus. Bem conhecido esse capítulo, esse versículo, mas pouco, eu creio que seja pouco praticado, né? Vamos lá, pessoal, vamos ler aqui. Capítulo 23. O tema do vídeo é a negligência da justiça, da misericórdia e da honestidade, da bondade, né? E da honestidade. Vamos lá. Olha o que Jesus fala aqui aos fariseus, né? Mestres da lei, que entendem da palavra. Olha só. Ai de vocês. Quer dizer, vocês não vão bem. O bem não virá a vocês. Quando Jesus fala ai de vocês, ele quer dizer, vocês não vão receber o bem. Mestres da lei e fariseus, hipócritas, quer dizer falsos, fingidos, né? Pessoas que conhecem a palavra, mas são fingidos, são falsos, são hipócritas. Pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã. A 10ª parte seria o dízimo. Naquele tempo, né, era válido, né? Hortelã da erva doce e do cominho, seja de plantas. Mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros. Ou seja, eles não eram justos com os outros, não eram leais, mas obedeciam, mas davam dízimo certinho, como diz a Escritura. Porém, com as outras pessoas não eram justos. O de serem bondosos, esse bondoso não quer dizer caridade, mas é o de olhar a outra pessoa e ver que a pessoa precisa de ajuda e dizer, eu vou ajudar essa pessoa, espera aí que eu vou ajudar essa pessoa, né? Desse tipo. O de serem bondosos, eles serem honestos, ou seja, falar e fazer, cumprir com a palavra, ser bondoso, ser justo, ser honesto. Eles estavam negligenciando isso, conhecendo e até mesmo separando a 10ª parte, rigorosos na palavra, fariseus, mas eram hipócritas, ignorantes, faziam uma coisa, mas negavam outra. Muitas pessoas são assim nas igrejas. Muitos religiosos fazem uma coisa, mas negam outra, porque é muito difícil, porque exige da parte da pessoa um certo desligamento de si mesmo, digamos assim, as suas vontades maléficas, pensamentos, sentimentos, ações maléficas. Então fazem uma coisa mais fácil, entre aspas, mas negligenciam outra que é mais difícil, do tipo ser misericordioso, ser bondoso, ser honesto com outra pessoa, ser justo com outra pessoa. Talvez você seja um desse. Quem sabe? Então, eles negligenciavam uma coisa e faziam outra.
Aí não adianta nada. Serem justos com os outros, eles serem honestos e serem bondosos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. Ou seja, ser justo, ser bondoso, ser honesto. Mas eles não faziam isso. Jesus falou que eram essas coisas que eles deviam fazer. Não apenas separar o dízimo naquele tempo, né? Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Ou seja, dar o dízimo. Ou seja, eles podiam continuar naquele tempo dar o dízimo do cominho, da hortelã, dessas plantas, né? E ajudar os outros, porque é mais fácil dar o dízimo de uma planta ali, separar uma 10ª parte de uma planta e colocar no altar, é fácil. Mas agora ajudar o próximo é mais difícil, exige negação da nossa parte, da nossa o egocentrismo, né? Temos que perder alguma coisa para poder ajudar alguém, perder às vezes a preguiça. Então era mais fácil para eles só dar o dízimo e pronto, fazer uma oração ali e pronto. Mas agir para ajudar o próximo é mais difícil. E Jesus falou exatamente isso. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos. Jesus falou, guias cegos. Vocês guiam, mas vocês são cegos. Ou seja, espiritualmente, falam o que a pessoa deve fazer, falam de Jesus, falam o que deve ser feito, porém, eles mesmos não fazem. Né? Jesus falou, guias cegos. Daí ele deu aqui um exemplo, né? Com um mosquito, mas engolem um camelo, né? Uma parábola, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Só para dar uma diferença, né? Falam uma coisa, porém fazem outra, né? Então era isso aí, pessoal, que eu queria falar com vocês. Esse capítulo Mateus, né? Mateus capítulo 23, versículo 23. A negligência dos que dizem crer em Deus, que entendem na palavra, são cultos na palavra, né? Entendem tudo, religiosos, hipócritas. Fazem uma coisa, mas negam outra. Negam a justiça para com o outro, a bondade para com o outro, a honestidade para com o outro. Talvez você seja uma pessoa dessa, que faz uma coisa na igreja, mas porém lá fora faz outra, porque é difícil, porque exige negação da sua parte, negar o seu egocentrismo, né? O seu egoísmo, a timidez, a vergonha. Aí você não ajuda outra pessoa por conta disso. Bloqueios internos, pensamentos, sentimentos, ações que você não quer fazer porque todo mundo vai ver. Nossa, se eu ajudar essa pessoa, todo mundo vai ver. E aí? Que adianta você dizer que crê em Deus se você nega essas coisas que também são importantes? O dízimo, pessoal, se você não sabe, era só naquele tempo. Depois que Jesus morreu na cruz, ele falou, está consumado, acabou o dízimo. Agora só o dízimo, se você dá, é só para enriquecer pastor. Porque o dízimo valia antes da morte de Jesus. Quando ele morreu, consumou tudo, acabou. As coisas velhas do passado que eram feitas, ficou para o passado. Você não precisa separar dízimo, 10ª parte, porque isso vai enriquecer a igreja, só isso. Tanto é que você recebeu alguma coisa dando dízimo, tantos anos que você está dando dízimo. Recebeu uma coisa e ficou rico, ficou milionário por conta do dízimo? Não. Guarde o dízimo, investe esse dinheiro, que você vai ter muito mais. É o que eu faço. Também fui enganado muitos anos na igreja dando dízimo, separando o dízimo. E às vezes nem podia separar, mas separava porque pensava que Deus ia me honrar. Estava também sendo negligente. Então seja inteligente, guarde para você o dízimo. Para de ficar dando dízimo na igreja. Se você
é uma pessoa que se diz que é da fé, né? Agora, se você é um emocional, um emotivo, não quer que os seus olhos sejam abertos, continua dando dízimo para o pastor. Não diga uma oferta mensal, né? O valor que você quiser, porque dízimo é estipulado um valor, 10%. Então imagina você dando, sei lá, 300 reais de todo mês para o pastor, para a igreja, para a empresa igreja. Quanto que não vai lucrar durante um ano? 300 reais durante um ano. Faz a conta? O quanto você está perdendo de dinheiro. E o que você tá tendo de volta? Está tendo retorno? Não, é um aluguel que você está dando. O aluguel não dá retorno para ninguém, a não ser para aquele que é dono daquilo que está sendo alugado. Então, pessoal, é assim que funciona. Dízimo, depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, acabou. Está consumado, está acabado. Então para de ser burro, digamos assim, e guarde o dinheiro para você. O dinheiro é seu, guarde para você. Enriqueça a sua vida. E depois seja generoso e ajude os outros, né? Então é isso aí, pessoal. Então as pessoas estão negligenciando ajudar os outros, ser justas com os outros. Ver uma pessoa ali está precisando de necessidade, não ajuda, porque é orgulhoso, apegado. Às vezes tem uma pessoa que você tem um carro, você conhece uma pessoa, você está passando de carro na rua e você conhece uma pessoa, você passa por um conhecido que está ali, por exemplo, está chovendo, por exemplo. Tem um conhecido seu que passa na rua, você buzina e essa pessoa pensa que você vai dar carona e você passa por ele e não dá nem carona. E você quando vai na igreja diz assim: oh Deus, aleluia, pô, glorioso é o Senhor. Fica lá orando e não ajuda a pessoa a ver o que Deus se agradaria se você parasse o carro, vendo aquela pessoa na chuva, dizer assim, ó, não, entra aqui, vamos aqui, entra aqui, deixa que eu te levo lá. Mas não, você deixou essa pessoa na chuva se molhando. E depois diz que crê em Deus. Crer em Deus é ter atitude de fé. Aí você vai lá, dá o dízimo, e depois negligencia ser justo com os outros, ser bondoso, ser honesto, né? E aí? Só exemplo do carro, né? Porque já aconteceu muitas vezes isso, né? Às vezes você vê uma pessoa, às vezes até você conhece só de ver, nem falou com ela, mas você vê ela se molhando lá na chuva, ou cansada, daquele sol esgotante. Você está no seu carro, tranquilo, no ar-condicionado, confortável. Você não ajuda. E aí? Você diz que crê. Que fé é essa? Uma fé egocêntrica? Egoísta? Reveja suas atitudes, né? Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar. Para você não negligenciar, ser justo, ser bondoso, ser honesto com as pessoas, como Jesus falou, né? E só apenas ficar aí dando dízimo, indo na igreja, orando, cantando. Mas o mais importante, você não faz, que é ajudar o seu próximo. Era esse o pensamento que eu queria que você tivesse nesse momento. Pensamento de olhar para o próximo a fim de ajudar sem querer nada em troca. Uma ajuda genuína. Ser justo com os outros. Ser honesto. Falar que vai fazer e fazer de fato como falou, né? Não dar um migué, né? Como dizem, né, entre aspas, nos outros, né? Prometer e não cumprir. Seja bondoso, generoso com o seu próximo. Isso é muito fácil? Não, não é fácil. Seja generoso, justo, bondoso, porque a natureza humana, o coração humano é contrário a tudo isso. Mas é possível, se você quiser. Se você dizer, eu vou ajudar, não importa se eu estou sentindo vontade ou não, é preciso, eu vou fazer, ponto. E aí você vai estar agradando a Deus e vai receber esse agrado na sua vida, na sua alma. Você vai ver que Deus, Ele vai
te abençoar de fato, quando você ajudar o seu próximo, porque o seu próximo faz parte de você. Somos todos um só, porque Deus é único, Ele é um só. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor que está sobre tudo. Então, ajude o seu próximo, sentindo ou não sentindo vontade. Se é necessário, se é preciso, ajude. Não negligencie a justiça, a misericórdia, a honestidade, a bondade, quando é necessário. Porque o mundo como está hoje, as pessoas precisam mais do que isso, né? Bondade, honestidade, porque as pessoas estão esquecendo isso. A imagem e semelhança do Deus Altíssimo está se perdendo, porque as pessoas estão sendo egocentristas, egoístas, avarentas, apegadas à materialidade, àquele mundo. Talvez você seja uma pessoa dessa, apegada, pensando que a vida é só aqui. Pare de ser assim. Seja uma pessoa diferente, tenha novos hábitos, hábitos justos, que venham honrar o Deus que você diz que crê. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Muito obrigado por estar comigo todo esse vídeo aqui. E se você gostou, dê aquele joinha positivo ou negativo, né, para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal, você que não é inscrito ou inscrita. Compartilhe esse vídeo para quem você sabe que vai gostar. E ao se inscrever, ative aquele sininho da notificação, todas, para o YouTube enviar para você todo o vídeo que eu colocar novo nesse canal. E muito obrigado, pessoal, por tudo. E que Deus abençoe a sua vida de modo onde você necessita, tá bom, pessoal? E valeu, até a próxima!